Although the election is November 3rd, and it's been said that we won't know the results until days later. When do you think we'll know the results? All right. Jimmy, you raise an important point, and I hope the American people understand it because this is something I worry about. My view is every vote must be counted. For reasons which I don't have the time to get into tonight, you're going to have a situation, I suspect, in states like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, other states, where they are going to be receiving huge amounts of mail-in ballots. And unlike states like Florida or Vermont, they're not being able, for bad reasons, to begin processing those ballots until, I don't know, election day, or maybe when the polls close. That means you're going to have states dealing with perhaps millions of mail-in ballots. Here is my worry. What polls show and what studies have shown is that for whatever reason, Democrats are more likely to use mail-in ballots. Republicans are more likely to walk into polling booths on election day. It is likely that the first votes that will be counted will be those people who came in on election day, which will be Republican. And here is the fear, and I hope everybody hears that. It could well be, and I don't know what's going to happen, nobody does, but it could well be that at 10 o'clock on election night, Trump is winning in Michigan, he's winning in Pennsylvania, he's winning in Wisconsin, and he gets on the television, he says, "Thank you, Americans, for re-electing me. It's all over. Have a good day." But then the next day and the day following, all of those mail-in ballots start getting counted, and it turns out that Biden has won those states. At which point Trump says, "See, I told you the whole thing was fraudulent. I told you those mail-in ballots were crooked, and we're not going to leave office." So that is a worry that I and a lot of people have. So the results, we don't know what's happened. Maybe the results will be on election day, but people should be aware of that possibility. Era do Bernie Sanders com o apresentador do programa, Jimmy Fowler. Bernie Sanders, para quem não conhece, ele é uma figura mais esquerdista e mais extremista, mais radical da esquerda dentro do Partido Democrata. Ele é o mais socialista dos democratas. E essa entrevista que ele concedeu nesse programa foi algumas semanas antes das eleições americanas. E uma coisa interessante que nós podemos observar, que ele acertou com exatidão 3 estados, Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, de que o Trump estaria ganhando nesses estados e que o Trump levaria uma virada. Agora, como que uma pessoa ela pode adivinhar que algo vai acontecer? Ela pode fazer alguma previsão, ela pode tentar adivinhar, chutar e acertar o chute dela, mas ela adivinhar até os estados com exatidão, tem algo muito estranho nisso daí. Porque exatamente foi nesses estados, como em outros estados americanos, como a Geórgia também, que o Trump estava liderando e ele acabou levando a virada. Agora, será que não tem algo de estranho nessas eleições americanas? E uma coisa interessante, a grande imprensa, ela se desesperou logo em colocar o Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. Ou melhor, presidente eleito. Há uma diferença muito grande entre presidente eleito e eleito presidente. Eles falaram presidente eleito, ou seja, a própria imprensa já tinha elegido o Biden como seu presidente. Antes mesmo dele ter sido elegido pelo povo americano e pelo sistema eleitoral americano. Porque as eleições americanas, ao contrário do que a grande imprensa está falando, ao contrário do que a maioria das pessoas estão pensando, ela não acabou ainda. Ela só vai acabar no dia 14 de dezembro, quando se oficializar quem ganhou as eleições americanas ou não. E muito provavelmente elas vão para a Suprema Corte, porque está havendo muitas suspeitas com provas irrefutáveis de fraudes nessas eleições americanas. Por que que no estado do Michigan, se eu não me engano, o Trump estava na frente, tiveram a paralisação da contagem dos votos e foi adicionado 138, 136 mil votos. E todos esses votos foram para o Biden. Isso é impossível de acontecer. Não tem possibilidade.
Aos olhos das estatísticas, isso é impossível de um candidato conseguir 100% dos votos adicionais. Então nós vemos que está havendo sim, uma fraude, um roubo na cara dura, escancarado, na cara não só do cidadão americano, mas de todos os povos, de que essas eleições americanas estão sendo fraudadas. De que o Biden ele não ganhou as eleições. Estão falando que o Biden ele bateu o recorde do Obama de votos. Mas óbvio, tendo votos até de pessoas mortas, quem não bate o recorde? Porque há provas, há vídeos de pessoas nos lugares de contagem dos votos com canetas. Há vídeos, há relatos não, há notícias de próprios jornais oficiais, principalmente de um carteiro americano que foi preso na fronteira com o Canadá e que no carro em que ele estava havia cédula de votação. Agora, para que ele levaria essas cédulas para o Canadá se o Canadá é outro país? Tem algo muito estranho nisso daí. Há muitos outros problemas, principalmente o software que estava tirando 6 mil votos do Trump e passando para o Biden. Já teve a recontagem dos votos no estado do Michigan, se eu não me engano, e nessa contagem dos votos, que o Trump tinha perdido num condado, fizeram a recontagem dos votos e nessa recontagem o Trump tinha ganhado. Então, ou seja, eles corrigiram e o Trump acabou ganhando as eleições nesse estado, nesse condado. Então nós vemos algo de errado que está acontecendo. E o Bolsonaro tem que abrir os olhos, porque assim como está acontecendo nos Estados Unidos em 2020, assim muito provavelmente acontecerá no Brasil em 2022 também, para tentar impedir a reeleição do presidente Bolsonaro. Então nós vemos que os modus operantes da esquerda são iguais em todo lugar. Só apenas em alguns aspectos eles mudam, mas no geral é tudo igual. Eles agem da mesma forma. A esquerda antes ela agia de uma forma mais disfarçada. Hoje ela age de uma forma escancarada, de uma forma sem vergonha. E nós vemos que muitos países, Japão, países da Europa como a Alemanha, correram para parabenizar o Biden. Sendo que o Biden nem tinha sido eleito, ou melhor, ele não está reeleito ainda. As eleições não acabaram. Fez muito bem o presidente socialista do México, por incrível que pareça, diga de passagem, é um socialista. Fez muito bem o Bolsonaro, o Xi Jinping da China e o Vladimir Putin da Rússia de esperar o resultado oficial. Voto por correio é pretexto para ter fraude em eleição. Os votos têm que ser presencialmente. Voto por correio é só para aquelas pessoas que não podem sair de suas casas. Ou melhor, o melhor seria que levar a urna até onde ela está, até onde ela mora, mas não fazer voto por correspondência. Porque, no geral, isso daí é coisa para preguiçoso. E é uma coisa interessante, que eles colocaram votos por correio com aquela desculpa de que formaria aglomerações e que a contagem do Covid-19 iria aumentar, que mais pessoas iam infectar umas às outras e iam se infectar. Só que, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas são aquelas que estão se aglomerando neste momento. Na festa, festejando a vitória, a possível vitória, ou melhor, a suposta vitória do Biden nas eleições. Então, ou seja, as pessoas, para ir votar, elas não podem fazer aglomerações nenhuma. Só que para elas comemorarem a vitória de um esquerdista, elas podem fazer aglomerações. Olha quão hipócrita, quão incoerente é esse discurso da esquerda. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos é algo inédito, que nunca aconteceu lá. Já aconteceu de candidatos irem até a Suprema Corte, como foi o Al Gore em 2000, que ele acabou perdendo para o George Bush. Aconteceu também a recontagem dos votos nas eleições em que o Trump tinha ganhado. E que nessa recontagem dos votos confirmou a vitória do Trump. E tinha sido solicitada pela Hillary Clinton. Agora, essa fraude gigantesca que está acontecendo é uma coisa inédita. É uma coisa de país latino-americano, de país de terceiro mundo. Isso seria inimaginável nos Estados Unidos. Mas é algo que está acontecendo. Olha para você ver o que a esquerda é capaz de fazer com uma nação. Olha o que a esquerda está fazendo com a nação mais poderosa do mundo. Você vê que onde a esquerda mete a mão, a desgraça acontece. A esquerda entra na família, ela separa a família.
ela entra numa nação próspera e deixa que nem a Venezuela. E hoje nos Estados Unidos, olha o que ela está fazendo. Por causa dela, o sistema eleitoral americano está em dúvida. Todo mundo está duvidando. Ninguém está confiando mais. Porque são provas claras de que está tendo fraude. E o pior, que o mainstream, a grande imprensa, a grande mídia, está passando pano para isso. Não é só o crime de fraudes que está na conta do John Biden, mas aos crimes do filho dele que ele cobertou também. Para quem não sabe, John Biden recebia por ano uma boa mesada do Partido Comunista Chinês. E isso daí você só vai ficar sabendo se você for ver pelas mídias alternativas. Porque a TV Globo, a Record, a SBT, esse mainstream não vai falar nada disso daí. Eles só vão falar por cima. O erro de muitas pessoas hoje é dar credibilidade para uma notícia, mas de acordo com a fonte dela. Se a fonte dela for de uma empresa grande, de uma empresa respeitada na sociedade, respeitada entre os grandes empresários, essa notícia é verdadeira. Mas se a notícia fosse dada por um veículo de comunicação que é pequeno, que está começando agora, ela não é confiável, ela é suspeita. Isso daí, querendo ou não, pessoas assim, elas caem facilmente no apelo à autoridade. Então nós devemos tomar cuidado. Não é apenas, pense bem, é mais confiável uma notícia dada pela tia do Zap do que por uma notícia dada no Jornal Nacional. Porque o Jornal Nacional, assim como os outros jornais de outras emissoras, que fazem parte da grande mídia, eles dão a notícia de uma forma tendenciosa. Em 2 postagens que eu postei, algo que foi sobre o carteiro preso na fronteira com o Canadá, e sobre uma dúvida que colocaram os 138 mil votos somente para o Biden, essas 2 postagens minhas foi marcada como fake news. Então, ou seja, a grande mídia, ela quer julgar algo que é notícia verdadeira, o que é fake news. Sendo que os maiores produtores e espalhadores de fake news é a grande mídia, a grande imprensa. Mas tem uma coisa interessante que é a máxima de Lenin, a máxima dos comunistas. Xingue-os daquilo que você é e acuse-os daquilo que você faz. Ou seja, eles não xingam, eles não chamam de extremistas, mas os extremistas estão sendo eles. Os fascistas estão sendo eles. Os totalitários estão sendo eles. E acuse-os daquilo que você é. Ou seja, eles nos acusam de espalharmos fake news, sendo que os maiores produtores de fake news são eles. Então nós devemos tomar cuidado, nós devemos sair dessa bolha. Nós temos as redes sociais, nós não dependemos mais da grande mídia para a gente poder se informar. E graças a Deus o povo tem abrido seus olhos nos Estados Unidos, no Brasil, mas ainda tem pessoas ainda que querem ficar na bolha, tem pessoas ainda que não se preocupam com nada e se preocupam apenas com o seu próprio umbigo. Isso daí tem em todo lugar. Mas já é uma vitória ter pessoas colocando em xeque essas eleições americanas. Porque o que está acontecendo lá é algo que provavelmente vai acontecer no Brasil em 2022. E já aconteceu em 2018. Porque eu tenho certeza que o Bolsonaro ganhou as eleições no primeiro turno. Porque uma coisa interessante que aconteceu no Brasil em 2018, que quando o Bolsonaro estava disparado na frente dos demais candidatos, isso foi na contagem do primeiro turno. Principalmente em São Paulo, Bolsonaro estava disparado na frente, do nada pararam a contagem dos votos, e quando voltaram, tiveram uma contagem muito grande de votos para o Haddad. E essa grande contagem do Haddad salvou ele e obrigando o Bolsonaro a ter que disputar o segundo turno. E é isso, uma coisa semelhante aconteceu nos Estados Unidos. E uma coisa pior poderá acontecer no Brasil se o Bolsonaro não abrir os olhos. Então por isso eu deixo nesse vídeo mais uma vez. Não vamos cair no que a mídia está falando. Biden ainda não é presidente. O presidente dos Estados Unidos ainda é Donald Trump. Vamos esperar ter o resultado até o dia 14 de dezembro. Que a partir de lá a gente vai saber realmente quem é o presidente dos Estados Unidos ou não. Que muito possivelmente irá para a Suprema Corte.